Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo da minha receita pessoal de um delicioso pãozinho com recheio de creme com queijo do reino. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque aqui estão todas as dicas e segredinhos para você nunca mais errar na sua receita. Vamos lá para o passo a passo? Para a receita do nosso delicioso pãozinho, vamos precisar de 300 ml de leite, que equivale a 2 xícaras de 150 ml. Essa xícara aqui, ó. Se você não tiver aí como medir, e você tiver uma xícara dessa, essa xícara mede 150 ml. Uma colher de sopa bem cheia de farinha de trigo sem fermento, que equivale a 15 gramas. Uma colher de sopa de amido de milho, que equivale também a 15 gramas. Para finalizar, eu vou usar uma caixinha de creme de leite, que é 200 gramas de creme de leite. Aqui eu tenho 50 gramas de queijo do reino. Se você não quiser colocar o queijo do reino, você pode colocar 50 gramas de queijo parmesão. Também fica com um sabor maravilhoso. E não coloque sal. O sal, ele vai ser substituído pelo queijo do reino ou pelo queijo parmesão. Você escolhe aí. Porque se você colocar o sal, o creminho, ele vai ficar salgado. Observe o passo a passo, porque isso é muito importante para o resultado final do nosso creme. Eu vou bater no liquidificador 300 ml de leite com uma colher de sopa de farinha de trigo, uma colher de sopa de amido de milho. Vou bater no liquidificador. Eu gosto de misturar esses ingredientes no liquidificador, porque aí eu tenho certeza que não vai ficar nenhum gruminhos aqui, ó. O nosso creme vai ficar todo lisinho. Agora leve para o fogo baixo. Pessoal, já ia esquecendo. Coloque 25 gramas de margarina. Misturando sempre, e aqui eu estou com fogo baixo. E por que que você tem que ficar misturando aqui? Para não grudar no fundo da panela. Porque como tem amido aqui, aí pode ser que ele grude, tá, pessoal? Então, tem esse cuidado aí. Pronto, o nosso creme aqui, olha, ele já deu ponto. E o grande segredo desse creme aqui, para que ele fique bem aveludado, o que é que você vai fazer? Você vai colocar agora uma caixa de creme de leite. Esse é o grande segredo desse creme aqui, ó. Vocês vão amar o resultado. E esse tipo de creme aqui, depois que você coloca o creme de leite, você não precisa deixar ferver. Quando começar a levantar fervura aqui pelas bordas, olha, pronto, já pode desligar. Anote aí no seu caderninho. Você não pegou ainda? Eu vou esperar você pegar. Eu não quero que você saia dessa receita sem anotar algumas dicas no seu caderninho. Observe o ponto aqui. Não se preocupe que ele não está mole, porque depois que ele esfriar, ele vai ficar em uma textura bem cremosa. Então, a textura é essa aqui, ó. Agora, cubra. E não se preocupe que o plástico não vai derreter. Por que que eu estou fazendo isso? Porque isso evita que crie uma película aqui por cima. Agora, vamos fazer a massa. Pessoal, essa é a minha massa coringa. Ela é uma massa muito fácil de fazer, com poucos ingredientes, que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Com ela, eu faço vários salgados. Você pode fazer esfirra, enroladinho de queijo e presunto, mini pizza, pizza grande. E quando eu não faço com 1 quilo de farinha de trigo, eu faço com 500 gramas. Dá super certo. Eu já tenho várias receitas aqui no canal com a minha massa coringa. E todas as vezes eu falo sempre, se você não tem uma batedeira, pegue uma vasilha plástica, pegue uma colher de pau e vem comigo. Porque é muito fácil de fazer.
Você não precisa ter uma batedeira. Se você tem a batedeira, você mistura todos os ingredientes no bowl e coloca na batedeira planetária para bater entre 5 a 7 minutos. Mas aqui eu vou mostrar que ela é tão fácil que dá para você fazer na mão. Aqui na vasilha eu coloquei 450 ml de leite morno, 2 ovos, 150 ml de óleo, 70 gramas de açúcar, 20 gramas de fermento biológico seco e 1 colher rasa de sopa de sal, que equivale a 10 gramas de sal. Essa receita é 1 quilo de farinha de trigo. Prontinho, pessoal. A massa aqui, ela já deu ponto. Olha só. Ela gruda um pouco, mas é bem pouquinha. Não é uma coisa absurda, não. E agora eu vou misturar aqui desse jeito por uns 10 minutos. Isso aqui já vai ser considerado a sova dessa massa, trazendo do fundo para o meio. A nossa massa aqui já está bem misturada. Agora eu vou pesar porções de 50 gramas. Se você quiser fazer maior, pode sim. É você que define aí o tamanho que você quer fazer os seus salgados. Aqui eu tenho 34 unidades com o peso de 50 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 7 gramas. Eu vou usar 2 formas e vou untar apenas com óleo. O próximo passo é você bolear as porções. O que é bolear? É o ato de deixar a porção da massa redonda. Você vai pegar, dobrar, dobrar, dobrar e dobrar, vira de ponta cabeça e faz esse movimento aqui. Se você está começando e não sabe bolear, eu vou lhe ensinar aqui um jeito que você vai fazer e vai ficar perfeito também. Você vai pegar a porção, dobrar e dobrar. Dobra e dobra. Vira, dobra e dobra, dobra e dobra. 4 vezes, tá? Olha, vai fazer tipo uma trouxinha, vira de ponta cabeça e faz isso aqui. Prontinho. Isso também é bolear, principalmente se você está começando. Por que eu tenho que bolear? Todas as vezes Ediva fala, tem que bolear, tem que bolear. Imagine que eu pegue uma porção e vá modelar o salgado. Olha como ele fica, um salgado feio, mal modelado. E quando você modela o salgado a partir desse ponto aqui, da porção da massa boleada, toda a lateral do salgado fica bem redondinho, fica bem acabado. E a aparência do salgado faz muita diferença, viu, pessoal? Porque o cliente, ele primeiro come com os olhos. Lembre-se que em momento nenhum eu deixei a massa descansar. Agora vamos modelar. Você pode, desse jeito aqui, colocar direto na forma. Mas eu vou lhe mostrar um outro jeito de modelar os pãezinhos. Você vai abrir a massa no comprido, só que com um detalhe. Quando você amassar, você vai puxar apenas para um lado. Observe que essa ponta aqui, eu ainda não amassei. Aí você vai medir como se fosse no meio aqui. Você vai fazer isso, olha. Pra lá e pra cá. Assim. Você tem que deixar essas orelhinhas aqui, tá? Aí você vai pegar as duas e trazer pra aqui, ó. Assim. E você vai puxar, que
que é isso daqui que vai fazer a ponta do nosso salgado. E agora você vai enrolar. Ele fica assim. Aí você termina de enrolar, apertando com a lateral da palma de suas mãos, olha. E pronto. Ele fica assim, bem pontudinho e fica perfeito. Quando você for colocar para fermentar, lembre-se que o lado da emenda você tem que colocar voltado para baixo. Pronto, todos modelados. E agora eu vou deixar descansar por 20 minutos. Pronto, os nossos salgados já estão fermentados. E olha só, pessoal, como eles estão lindos. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E escreva isso aí no seu caderninho. Nunca coloque os salgados de massa fermentadas, aliás, só o de massa fermentadas não, os outros salgados também. Nunca coloque para assar com forno frio. Ele já tem que estar aquecido por no mínimo de 5 a 10 minutos. E o tempo de forno até que eles fiquem dourados. O nosso recheio já está completamente frio e observe, o plástico ele não gruda e também não derreteu. Olha só. E eu quero que vocês observem bem de perto essa é a textura que eu preciso. Observe que é uma textura que ela não está dura. É uma textura perfeita para passar no pãozinho. Cadê seu caderninho? Eu não acredito não, você guardou. Eu vou precisar dele, viu? Olha só, escreva aí no seu caderninho. Eu vou colocar o queijo aqui. Você pode escolher qualquer queijo aí de sua preferência. Pode ser o provolone, pode ser a mussarela, pode ser o queijo Minas, pode ser o queijo parmesão. Você escolhe aí qual queijo você quer colocar. Por que eu estou colocando o queijo agora e eu não coloquei quando eu terminei de cozinhar? Porque se eu colocar com esse creme aqui, ó, com ele quente, o que é que vai acontecer? O queijo ele vai derreter. Então, ele não tem nem que estar morno, ele tem que estar completamente frio. E para adiantar sua produção, você pode fazer esse tipo de recheio e deixar na geladeira em um recipiente de vidro, você cobre. E a validade desse recheio na geladeira é de 2 dias. Eu nunca deixei mais do que isso, tá bom, pessoal? Só até 2 dias. E também nunca congelei. Aqui eu não vou colocar sal, porque o queijo do reino aqui, ele já tem bastante sal, já é o suficiente aqui, ele já substitui o sal. Pronto, todos assados. E escreva aí no seu caderninho, não tire da forma com eles quentes assim, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. Eu vou deixar esfriar aqui por uns 20 a 30 minutos. Prontinho, pessoal, nosso pãozinho aqui já está completamente frio. E olha só a qualidade.
Pessoal, essa receita é maravilhosa para servir nas festas de final de ano. Servir para a sua família, para seus convidados. Ela é perfeita. Vocês vão amar. O ano passado eu fiz mini panetones. Vou deixar o link aqui para vocês. Eles estão assim, perfeitos. Tenho certeza que você vai vender muito. Eu vou derreter no micro-ondas 25 gramas de margarina. Ai, gente, que receita é essa? Cadê meu like? Vou esperar meu like, viu? Aqui eu tenho 100 gramas de queijo do reino e eu passei ele aqui, ó, no lado mais fino do ralador. Esse lado aqui. Prontinho, pessoal. Olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? Deixa eu mostrar aqui bem de perto para vocês. Escreva uma dica aí no seu caderninho. Quando você for finalizar com o queijo, finalize em uma outra bandeja, porque aí, ó, esses daqui você pode aproveitar para colocar no recheio da próxima vez que você for fazer a sua receita. Então, isso daqui não é desperdício não, tá? Você vai guardar. Coloque a tampa, a sua etiqueta e entregue ao seu cliente. E agora eu vou experimentar, né? Gente, que explosão de sabor, viu, pessoal? Pessoal, obrigada por assistir até aqui, obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Ai, gente, vou comer mais um. Que negócio bom é esse?